Ok, então, nessa aula de hoje a gente vai tentar apresentar um pouco, né, da importância desse assunto, desse entendimento da digestão anaeróbia para várias situações, né, para os ciclos biogeoquímicos, para a questão do tratamento de esgoto, para a questão do reaproveitamento de resíduos sólidos, enfim, essas várias coisas que têm certamente ali a presença da digestão anaeróbia, certo? Então, se a gente pegar, né, aqui a matéria orgânica, né, e eu digerir anaerobiamente essa matéria orgânica, só um minutinho que tem gente querendo entrar. Eu posso simplificadamente assumir que essa matéria orgânica ela vai ser convertida em biogás, né? Então, isso aqui é em condições anaeróbias, tá? Então, essa matéria orgânica, ela vai ser convertida em biogás. Esse biogás, por sua vez, ele é constituído de uma mistura gasosa, grandemente, né? E ali traços de material particulado, traços de outros elementos odoríferos, né? Também na forma gasosa, é constituído também de vapor d'água, né, que vai ali, muitas vezes, absorvido às bolhas de gás. Então, a depender do uso que eu queira dar a esse meu biogás, eu vou aplicar um diferente tipo de tratamento para ele. Pode ser uma simples lavagem em uma solução alcalina, como a gente vai ver, e jogar na atmosfera, né? Se eu não estou prevendo um, um, um reaproveitamento energético ou queimando, que isso é o que acontece com a maior parte das estações de tratamento de esgoto no Brasil, infelizmente ainda, né? A gente acaba aplicando muita digestão anaeróbia, mas muitas vezes está perdendo o que há de melhor, né? Nesse tratamento anaeróbio de esgoto, tá? A gente pode prever a queima desse biogás, né, em um queimador simples, convertendo esse metano em CO2, tá? Ou a gente pode prever um reaproveitamento energético desse biogás, a depender, obviamente, do volume de biogás que eu sou capaz de gerar ali diariamente na minha estação de tratamento de resíduos, vamos chamar assim. E esse reaproveitamento pode ser para uma simples cocção, pode ser muitas vezes para um aquecimento, né, ser convertido em energia térmica, né, ali, e essa energia térmica ser utilizada ali para aquecimento, ou muitas vezes eu posso converter, né, essa energia mecânica, por exemplo, em energia elétrica. Então, são essas as diferentes oportunidades que muitas vezes a gente tem, né, para esse reaproveitamento energético do biogás. Obviamente que a gente vai ter várias outras oportunidades, né, de discutirmos outras formas de reaproveitamento. Por exemplo, ao invés de eu pensar na digestão anaeróbia tradicional, né, com foco grandemente ali em metano e CO2, em muitas situações, a gente vem utilizando a digestão anaeróbia para formar ali produtos energéticos, vamos chamar assim, né, de maior valor do que propriamente o metano, né? Por exemplo, o hidrogênio, né? Por exemplo, às vezes a gente vem utilizando a digestão anaeróbia para produzir ácidos carboxílicos, ao invés, né, que tem muitos deles têm um valor agregado muito maior do que, por exemplo, o metano, tá? Então a gente intervém no sistema de maneira a eliminar, né, a bloquear essa última etapa da digestão anaeróbica, como vamos ver, para que esses ácidos carboxílicos formados não sejam eventualmente transformados em
em biogás, tá? E aí tem uma separação desses ácidos carboxílicos e um reaproveitamento deles aí na indústria de síntese, na indústria química de base, né? Então, a gente vai discutir também em épocas oportunas no futuro, tá? Então, esse biogás aqui que a gente vem chamando, ele é constituído, né, como eu falei, principalmente o mais tradicional, né, de metano, de CO2, são os dois principais elementos, né, gasosos presentes no biogás, tá? Por exemplo, para esgoto sanitário, esse biogás, ele tem cerca de 70% de metano. E ali 20, né, de 20 a 30% de CO2 e traços, aqui que eu vou colocar 3 pontinhos, de alguns outros elementos, como o H2S, né, ou sulfeto de hidrogênio, ou gás sulfídrico, tá? Que é o que dá essa sensação, esse odor de ovo podre ao biogás, né? Eu tenho... E por quê? Porque mesmo em baixas concentrações, né, o olfato humano ele é capaz de perceber esse H2S presente, tá? Então, esse H2S, ele também causa, né, além desses problemas de odor, ele causa problemas de corrosão, né? Então, a gente tem que, muitas vezes, gerenciar adequadamente esses gases residuais que se formam ali na digestão anaeróbica, tá? Eu tenho a presença, por exemplo, né, de traços de nitrogênio amoniacal, né, para esgoto sanitário, como as concentrações de nitrogênio são baixas em relação à concentração de matéria orgânica, normalmente passa imperceptível, né? Essa concentração de NH3, né? De amônio no biogás. Contudo, se a gente vai tratar algum resíduo sólido, rico aí em proteínas, por exemplo, etc., etc., um resíduo líquido rico ali em proteínas, né, em material particulado, etc., essa concentração ela pode ser bem maior, né? Obviamente, mas nunca, né? Quando comparado ao metano, por exemplo, né? Nunca superior à quantidade de metano que a gente pode formar, né? Não vamos chamar nunca, né? Mas em 99% das vezes, né? Em baixas concentrações em relação a esse aqui, tá? Então, e a gente tem também outros elementos aqui, como siloxanos, né? São compostos ali à base de sílica, né? Que causam problemas na conversão, né? Desse biogás, certo? Se formam cristais, né? De sílica e isso acaba danificando aí os elementos, né? As máquinas utilizadas, os equipamentos utilizados aí na conversão desse biogás, tá? E ele se forma a partir da presença de determinados produtos químicos, né, produtos de higiene pessoal, etc., né, que após a decomposição, a liberação, né, a formação desses siloxanos, tá? A gente tem também a presença de mercaptanas, né? Mercaptanas são também compostos à base de enxofre, né? Que são formados ali no biogás, também em baixíssimas concentrações, mas a depender do tipo de água residuária, essa concentração também pode aumentar, certo? Então, mercaptanas, a gente tem dimetilsulfeto, né? Tudo são vários nomes, né? Um conjunto de nomes, mas sempre atrelado ao enxofre, né? Porque eles são formadas, né? Elas são formadas a partir da hidrólise, né? Ali de determinadas proteínas, né? Que tem ali um conjunto de aminoácidos que contém muitas vezes, né? Enxofre, e aí a gente forma essas mercaptanas, tá certo? Então a gente vai ver também um pouco nas próximas aulas de fundamentos como esses compostos de enxofre
eles acabam sendo liberados, né, ali e vão estar presentes ali no biogás, tá certo? Então, e como eu falei, a gente vai ter vapor d'água, né, também presente, material, alguns materiais particulados e tal. E aí, obviamente, que tudo isso interfere no tipo de sistema que eu vou utilizar na purificação desse biogás, né? Ou seja, e tudo, o tipo de sistema vai depender do uso que eu vou dar para esse biogás, certo? Por exemplo, se eu vou simplesmente queimar o biogás em um queimador, a gente grandemente ali remove o H2S a partir do uso de uma solução, né, de uma lavagem alcalina. Ou seja, esse pH elevado vai solubilizar o H2S, tá? Ele vai solubilizar, por exemplo, muitas vezes o próprio CO2, certo? Ali. E aí, essa lavagem acontece simplesmente para eliminar o H2S, para ele não corroer, diminuir a vida útil do meu queimador, tá? Agora, por exemplo, se eu vou, né, utilizar, por exemplo, o meu biogás para um outro tipo de reaproveitamento, né? Muitas vezes eu tenho que aumentar ainda mais, né? Ou se eu quero aumentar, transformar, por exemplo, esse meu biogás, que tem ali para esgoto sanitário 70% de metano, para um biometano, que tem um teor de metano superior a 90%, aí eu tenho que, obviamente, eliminar ainda mais, né, aqui o meu CO2. Tá? Então, para isso, a gente utiliza sistemas, né, de eliminação de CO2, por exemplo, à base de adsorventes, certo? Carvão ativado, né? Sistemas de pressão, né? Que envolve adsorção junto com pressão, que a gente vai ver, né? Chamado de PSA, né? De Pressure Swing Adsorption, que é um dos tipos de sistemas que elimina por exemplo, esse CO2. E a depender do tipo de biogás formado, a gente pode, né, ter a necessidade de utilizar um dado processo de eliminação de uma impureza, tá certo? Então, isso tudo para quê? Para formar, ao final, uma mistura gasosa com a elevada concentração de metano, tá? Ou, se a gente está usando outra rota, né? Uma elevada concentração de hidrogênio, enfim, essas várias possibilidades, tá bom? Então, no final das contas, quando eu digo que essa matéria orgânica ela está sendo transformada em biogás, né? Ali na ausência de oxigênio, é importante da gente dizer que esse processo é um processo que acontece a partir de uma reação química, né? Que acontece a partir de um doador de elétrons e a partir de alguém que vai receber esses elétrons ali desse doador de elétrons. Então, quando a gente fala que eu estou transformando a minha matéria orgânica em biogás, essa matéria orgânica ela vai ser oxidada e alguém vai ser reduzido, né? Então, quando a gente fala do metano, esse CO2 ele foi reduzido, né? E aí eu formei ali ou bicarbonato, né? Como a gente vai ver, aí eu formei metano. Se eu utilizo um outro aceptor de elétrons, por exemplo, o sulfato, é exatamente aonde eu vou formar o meu H2S. Ou seja, o sulfato ele vai ser, matéria orgânica vai ser oxidada e o sulfato vai ser reduzido, tá? Formando, né, ali o sulfeto, né, de hidrogênio.
esse sulfeto de hidrogênio, uma parcela vai estar dissolvida, uma parcela vai estar na forma gasosa, idem para esse metano, né, como a gente vai ver também, tá? Portanto, quando a gente fala de digestão anaeróbia, necessariamente a gente está falando de processos químio heterotróficos, tá? Então, necessariamente a matéria orgânica tá envolvida e essa matéria orgânica ela vai ser transformada de maneira a se formarem os produtos, os precursores dessa metanogênese. Independente da onde a gente esteja falando, essas rotas vão acontecer. Quer fora de uma estação de tratamento de esgotos, por exemplo, de uma unidade de digestão anaeróbia, quer dentro de uma dessas unidades, tá certo? Então, todo e qualquer ambiente natural ou projetado que a gente tenha essa disponibilidade de matéria orgânica, essa riqueza microbiana anaeróbia, né, olfactativa, e essa ausência de oxigênio, né, esse ambiente anaeróbio, a gente tem a formação ali de biogás, tá certo? Então, por exemplo, nós somos grandes digestores, biodigestores anaeróbios, né? Ou seja, o nosso trato intestinal ele é riquíssimo em micro-organismos anaeróbios. Então, que nos ajudam na digestão ali dos alimentos, formação de ácidos, né, ali, que vão ser, obviamente, metabolizados, né, a partir das várias enzimas liberadas aí no nosso trato, né, intestinal, né, participação do pâncreas, enfim, né, todas essas enzimas que são liberadas e que são utilizadas para a conversão dessa matéria orgânica complexa em uma matéria orgânica mais simples aí para ser metabolizada pelos micro-organismos metanogênicos ou, né, de redução de sulfato, como a gente vai ver também. A gente pode ter, por exemplo, em um sedimento de um rio, imagina que eu tenho um rio, tá aqui a coluna d'água, né, aqui, solzinho aqui, bonitinho, né, tem um fotossíntese aqui nesse rio, mas no fundo desse rio, muitas vezes, olha, naquele sedimento de um rio, de um lago, que você tem baixíssimas concentrações de oxigênio, né, aqui no sedimento, etc., você tem ali, muitas vezes, a presença de um determinado microbioma, ecossistema anaeróbio, ajudando a metabolizar, a remover a matéria orgânica presente ali naquele sedimento. E muitas vezes, né, esses micro-organismos anaeróbios, eles estão ajudando, auxiliando em vários ciclos biogeoquímicos, né? Por exemplo, o ciclo do carbono, o ciclo do ferro, o ciclo do enxofre, né? O ciclo do nitrogênio, enfim, vários desses elementos aqui que são importantíssimos para a vida na Terra, sem os quais não haveria vida, né? Então, os ciclos biogeoquímicos são esses ciclos de transformação desses elementos. Vários, né, desses elementos têm uma grande ajuda também de ecossistemas de micro-organismos anaeróbios, tá certo? Então, esses micro-organismos anaeróbios, eles estão presentes, como eu falei, nesses sedimentos, eles estão presentes no nosso trato intestinal, eles estão presentes no trato intestinal dos ruminantes, que também, obviamente, estão ajudando ali a digerir, a metabolizar, por exemplo, as plantas, né, que esses ruminantes acabam comendo, se alimentando, ração, enfim, esses materiais complexos, né? Então, todo e qualquer ecossistema, né, natural ou artificial, que a gente tem esses elementos, a gente tem certamente a presença desses micro-organismos
anaeróbios, ok? E obviamente, que a gente tem, dentro do saneamento, né, vamos chamar assim, a gente tem certamente vários sistemas de tratamento que a gente tem a participação de micro-organismos anaeróbios, né, que eu gostaria de ouvi-los. Qual é um sistema de tratamento em nível individual? Tratamento de esgoto, tá? Que a gente tem a participação de micro-organismos anaeróbios. Individual, como assim, professor? Vamos lá? Eu não estou vendo o chat, tá? Então, só para dizer, tem que tirar o microfone e falar. O senhor diz tipo fossa séptica, Tipo, Pronto. Jóia. Então, reatores UASB. pode ser, o ato individual é mais difícil, né? Mas vamos aqui, é nesse rumo aí, só que para o coletivo, né? Então, dentro do individual, a gente tem, por exemplo, um decanto digestor, né? Ou também chamado de fossa séptica, tá? Então, por exemplo, a fossa séptica, ou o tanque séptico, né? O que é na realidade? É um tanque que o nosso esgoto, né, o esgoto da casa, entra em um canto e sai em outro canto, né? E aí o esgoto que entra aqui, né, por aqui, na realidade, né? O que é que vai acontecer? O nome é decanto digestor, por quê? Porque o material particulado que vem no esgoto, né, apesar de o esgoto ser 99,9% de água, esse material particulado aqueles que têm a capacidade de sedimentação, né, são sólidos sedimentáveis, eles vão se depositar aqui no fundo, ó, e do mesmo jeito que acontece, por exemplo, em um sedimento, a gente vai ter a degradação anaeróbia desse material. E também, eventualmente, menos, né, mas a gente pode vir a ter também a remoção da DBO, da matéria orgânica presente, mas na forma dissolvida. Mas, assim, é a DBO, né? DQO particulada, que é removida nesses tanques sépticos. Tá? Então, a gente tem aí eficiência de remoção de DBO da ordem aqui de 30% a 40%. Tá? Então, muito baixa, né? 30% a 40% de eficiência de remoção de DBO. Por outro lado, a gente pode vir a ter uma boa eficiência de remoção de óleos e gorduras, né? Os óleos e gorduras, por terem a densidade menor do que a do líquido, eles vão ficar aqui, né? Na superfície. E aí, de tempo em tempo, essa fossa, né? Ela vai ser limpa. Então, se limpa, não só retira esse material que vai se armazenar ao longo do tempo, como também esse material, né, flutuante, essa escuma que fica na superfície, certo? Aí o caminhão limpa-fossa faz essa remoção. Então, nesse sentido, eu queria discutir alguns aspectos que acontecem aqui nesse tanque séptico, mas que também acontecem em outros sistemas anaeróbios. Então, por exemplo, se eu tenho um material particulado, tá? Material particulado. Esse material particulado, ele vai sofrer uma hidrólise, certo? Ou seja, esse material complexo, né, ali constituído ali de proteínas, carboidratos e lipídios, né, eles vão sofrer um processo de hidrólise e nesse processo de hidrólise há a formação de ácidos, né? Então a gente já está transformando um material particulado em um material mais dissolvido, tá? Então é por isso que para a gente entender um pouquinho, é por isso que a gente, quando armazena o nosso lixo na lixeira, né, e deixa esse lixo por muito tempo lá,
se a gente pegar na parte inferior dele, vai estar úmida, né? Porque ali está acontecendo um processo de hidrólise, formação de ácidos. Naquele caso específico, formação do chorume, né? Chorume nada mais é do que uma mistura ali de ácidos orgânicos, né? Ácidos úmicos, ácidos fúlvicos, né? Então, o chorume ele tem essa composição. E esses ácidos, né, que vão estar aqui, eles vão ser transformados ali, eu não vou entrar nessa coisa agora, até formar biogás, tá? Esse biogás, ele vai estar aqui, né? Ele tem uma solubilidade menor do que, ou a maior parte dele, né? Solubilidade menor do que a do líquido, e aí ele vai se desprender, né? Aqui para a atmosfera, e daqui a gente projeta uma tubulação chamada de suspiro, que faz com que esse biogás ele seja encaminhado até, por exemplo, o nível do telhado, de maneira a evitar a formação, né, ou a formação de odor, ou de um odor muito elevado aqui na região, né, onde esse tanque séptico foi construído. Tá? E essa escuma, como eu falei, ela é uma mistura de materiais ou né, de menor densidade do que a do líquido ou do que a da água, né? Já que eu falei que o esgoto é 99,9% água. A gente utiliza inclusive as mesmas propriedades físicas, né, ali da água, de densidade, viscosidade, né, etc, etc. Então, essa escuma, não confundir escuma com espuma. A escuma é esse material flutuante, né? Que é constituído de óleo, de gordura, certo? Que vai flutuar, tá bom? A espuma, aí já é o que é advindo da formação, né? De sabão, tá? Ali, como vocês, né, podem imaginar, de vindo do uso de sabão, de detergente, etc., né? Esses materiais aí utilizados na limpeza que formam espuma, né? Então, constituída aí de, por exemplo, né, de alguns surfactantes, né, como o LAS, né, o alquilbenzeno linear, né, sulfonado, né, tradução, e o LAS é do inglês, né? O próprio nonilfenol, que é outro surfactante, enfim, vários elementos que estão presentes nesses materiais aí utilizados, né? Em sabão, detergente, etc. Tá bom? Então, o tanque séptico, ele tem essa função ali de tratar o esgoto de uma residência ou ali de um conjunto de residências, né? E tem ali baixas eficiências de remoção de DBO, né? Mas eficiências maiores de remoção de sólidos em suspensão, aí cerca de 70%, muitas vezes, de sólidos em suspensão, uma boa eficiência de remoção de óleos e gorduras, né? Mas que, obviamente, tem baixas eficiências de remoção dessa matéria orgânica mais dissolvida, ou que já vem dissolvida, ou muitas vezes que não é, o sistema não é capaz de metabolizar completamente, né, esse material particulado que vai ser transformado ali em ácido. Então, no final das contas, aqui, se eu pegar esse pessoal que fica aqui no fundo do tanque séptico, o que é que eu tenho? Eu tenho a presença de sólidos inertes. O que é que eu entendo por sólido inerte, gente? É o seguinte, ó. Imagina que eu tenha a chegada de areia, por exemplo. A areia que vem a partir do ralo do banheiro, a areia que vem a partir da lavagem de um determinado piso, que acaba essa água sendo jogada ali para o tanque séptico, a partir de uma infiltração,
a partir da chuva e entrando aqui pela tampa do tanque séptico, ou muitas vezes ali tem um jardinzinho, então, enfim, tem essas possibilidades, tá? Ou muitas vezes infiltrando a partir de uma junta dessa tubulação que está chegando aqui no tanque séptico. Então, essa areia, ela vai se acumular aqui, né? Com o tempo. E o que é que vai acontecer também desse material particulado? Esses ácidos eles vão ser formados a partir de quê? Da degradação da fração orgânica desse material particulado, que a gente chama essa fração mais orgânica, né, de sólidos voláteis. Tá? Então, os sólidos voláteis são aqueles que são passíveis de calcinação em um teste específico, né? E essa calcinação, esse conteúdo orgânico é aquele, né, que é passível de degradação microbiológica. Não significa dizer que toda essa fração aí vai ser necessariamente degradada anaerobiamente, não, mas uma boa parte dela, né, vai ser degradada. Tá? Então, depois dessa degradação aqui, esse sólido, esse material particulado, ele vai ser convertido, né, em um sólido, né, em uma fração grandemente inerte, que a gente chama de fração fixa. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar esse material e for fazer uma análise de sólidos, essa fração fixa vai ser correspondente a quê? A areia, por exemplo, que entrou no sistema, né, que não é passível de calcinação, né, obviamente, porque ela é um material inorgânico, tá? É um material não passível de calcinação, e esse material particulado após, né, essa degradação anaeróbia que está ali como residual, ainda na fração sólida, que é uma fração fixa. É uma fração inerte, também chamada. Ok? Beleza. E, obviamente, né, que a gente tem muitas vezes atrelado a esse tanque séptico, às vezes a gente tem um outro elemento, um outro sistema de tratamento também utilizado em condições anaeróbias, que é o chamado sistema fossa ou tanque séptico seguido de filtro anaeróbio, ou sistema fossa-filtro. Então, na saída dali do meu digestor anaeróbio, por exemplo, né, vou colocar aqui, o tubo dele vem do tanque séptico. Aí, a gente constrói, por exemplo, um filtro anaeróbio. Então, eu tenho aqui um meio suporte, a entrada aqui pelo fundo, por exemplo, e a saída aqui do meu filtro anaeróbio. Se eu der aqui eu tenho uma estrutura que vai permitir a distribuição do esgoto para esse filtro anaeróbio, que nós chamamos de fundo falso. Aqui, nesse meio suporte, né, a gente tem a presença de um elemento, né, de um material inerte. Um exemplo, brita, um exemplo, conduíte cortado, tá? São materiais de baixo custo, inerte, que podem ser utilizados para essa função aqui. Aderido a esse meio suporte, a gente vai formar uma camada que nós chamamos de biofilme. Então, aderido a esse meu suporte, eu vou formar um biofilme.
que é uma espécie de película microbiana que ela vai crescer aderida a esse meio suporte e ela também, né, muitas vezes eu formo um lodo anaeróbio aqui no fundo falso, muitas vezes nos vazios desse meio suporte aqui, né? Haja visto que eu tenho uma brita junto com outra brita, né? Ele vai ser um material ali, um leito empacotado, né? Que eu vou formar esse biofilme. E esse biofilme ele vai ser formado inicialmente por um processo de colonização, e como está chegando ali material orgânico, né, presente ali nos esgotos, esses micro-organismos eles vão crescer. Só que eles vão crescer aderidos a essa área superficial, esse somatório de área superficial ali do meu meio suporte. Então, o esgoto ele entra aqui, ó, no fundo, é distribuído, então eu deixo uns vaziozinhos aqui, aí uma parte vem para cá, de maneira a todo esse volume reacional aqui ajudar no tratamento. Então, eu tenho tanto uma parte do material que chega, que é removido por uma simples separação física, como também a fração que está dissolvida vai entrar em contato, né, com esse meu biofilme e vai ser metabolizada anaerobiamente. Da mesma forma que eu falei para um tanque séptico, daqui eu posso dizer, né, que a minha matéria orgânica vai ser transformada em biogás. Então, em termos de capacidade de remoção de matéria orgânica, a gente já está falando no sistema fossa-filtro, a gente já está falando ali de eficiências da ordem de 70%, muitas vezes 80% de remoção de DBO, de matéria orgânica. Tá certo? Então já aumentamos a capacidade, né, de remoção dessa fração orgânica. Vamos aumentar ainda mais a capacidade de remoção de sólidos em suspensão. Vamos aumentar ainda mais ali a capacidade de clarificação, né, do meu sistema. Em algumas situações, o solo ele tem uma baixa taxa de permeabilidade. E a gente faz ensaios, né, de permeabilidade para saber se um sumidouro ele pode ser construído ou se a gente tem que substituir o sumidouro por uma vala de infiltração. Tá? Então, eu não vou discutir, obviamente, isso agora, mas quero que vocês saibam que sumidouro, vala de infiltração, não tem capacidade de tratamento. Elas têm capacidade de dispor esse efluente no solo. Em algumas situações, esse efluente ele é lançado, por exemplo, numa galeria de drenagem, muitas vezes ele é lançado diretamente num corpo receptor, mas assim, na maior parte das vezes, a gente tem a construção de um sumidouro, tá bom? Se a gente está falando de um sistema coletivo de tratamento de esgoto, né? A gente pode também utilizar um dado sistema anaeróbio de tratamento de esgoto, certo? Então, existem várias tecnologias coletivas anaeróbias de tratamento de esgoto. Por exemplo, uma lagoa de estabilização do tipo anaeróbio. Muito conhecida, né, também de grande importância para o tratamento de esgoto no estado do Ceará, no Brasil, na América Latina como um todo, lagoas de estabilização, não necessariamente constituída de uma ou com uma lagoa anaeróbia, mas em muitas situações ela está presente sim.
tá? Então, o que é que vem a ser uma lagoa anaeróbia? É um local construído ali que se tem, por exemplo, né, uma espécie de dique, certo? Que tem uma entrada do esgoto aqui na lagoa anaeróbia. Que tem a saída do outro lado, né? E que o esgoto passa um determinado tempo aqui dentro sendo transformado. Então, do mesmo jeito que a gente discutiu para um tanque séptico, a gente poderia discutir para uma lagoa anaeróbia. Só que a extensão é muito maior, né? Então, já é um elemento construído que tem que ter uma impermeabilização aqui dessa base, né? Aqui do fundo, certo? Essa impermeabilização ela é alcançada ou com material argiloso de baixa permeabilidade, né? Para evitar essa poluição aqui, né? Da água subterrânea. Ela é construída, né? Para evitar também um determinado processo erosivo aqui do talude, de talude interno da lagoa. Porque lembre, imagina que está aqui o líquido, né? Está aqui a parede. Esse líquido aqui, em função do vento, né? Ele fica fazendo esse movimento muitas vezes aqui, né? Então, o que a gente faz? A gente constrói uma espécie de placa de concreto aqui, ó, para evitar exatamente a erosão advinda dessas vagas que nós chamamos, tá? Então, tá aqui, isso aqui fica se movimentando muitas vezes. Então, construímos aqui uma placazinha de concreto para evitar essas vagas. Construímos muitas vezes uma placazinha de concreto aqui no fundo, ó, da chegada do esgoto, para evitar também, né, que durante o enchimento da lagoa haja a erosão aqui do fundo. Então, a gente constrói uma placazinha também aqui nessa entrada, tá? E o esgoto ele vai sofrer, do mesmo jeito que em um tanque séptico, sofrer o processo de degradação anaeróbia que vai acontecer nessa lagoa. Então, concentração de oxigênio aqui é baixíssima, né? É zero ou quase zero. Se a gente tiver uma concentração um pouquinho maior, né, de 0,1 miligrama por litro, ou muitas vezes até menos, é aqui nessa superfície, porque mesmo numa lagoa anaeróbia, a gente pode vir a ter uma formação, às vezes, de um filetezinho de microalgas que crescem ali nessa lagoa, né? Do tipo clamidomonas e tal. Algumas vezes a gente tem a formação desses filetes algais mesmo em lagoas anaeróbias. Mas a maior parte da lagoa, né, é uma condição anaeróbia estrita, certo? E a cor dessa lagoa, ela é uma cor assim grandemente escura, tá? Preta, advindo exatamente do processo de decomposição anaeróbica, tá certo? Beleza. E outras coisas, outros elementos, né, que a gente vai discutir também. Ou seja, quando eu tenho uma lagoa anaeróbia, a grande vantagem dela é que uma boa parte da matéria orgânica, vamos imaginar cerca de 50%, 50% até 70%, mas eu prefiro trabalhar com esse número aqui, vai ser removido, né, anaerobiamente. E o restante vai ser removido nas outras lagoas de estabilização, por exemplo, facultativas, né, secundárias, que vão remover o que eu preciso de matéria orgânica. E lá no final do tratamento, as lagoas de maturação vão remover a parte bacteriológica. Então, a lagoa anaeróbia ela é importante por quê? Porque ela faz com que haja uma redução de cerca de 20 a 30%
da área disponível, da área necessária ali para a construção da estação de tratamento. Então, essa é a grande vantagem. Qual é a grande desvantagem? É que, como eu estou formando biogás, aqui esse biogás ele vai se desprender, né? E não há nenhum tipo de contenção, nenhum tipo de suspiro, como eu falei, lá para o tanque séptico, né? Não há nenhum dispositivo de separação trifásica, como eu vou falar já já para o reator UASB. Esse biogás ele vai para a atmosfera e aí os ventos vão levar esses gases para fora da estação, né? E muitas vezes a gente tem a construção ali de casas ao redor dessas estações de tratamento. Muitas vezes, no momento da construção da estação, não havia nada, né? Mas, infelizmente, no processo, às vezes, de expansão urbana, acontece a construção de casas muito próximas, muitas vezes, a essas lagoas anaeróbias, e aí os problemas aí de reclamação, exatamente por esse cheiro de ovo podre advindo do gás sulfídrico presente no biogás. Tá bom? E a gente pode ter também, por enquanto, né, que eu vou falar, um sistema anaeróbio do tipo um reator UASB. Então, aqui um reator UASB é um reator anaeróbio de manto de lodo e fluxo ascendente. Então, o esgoto ele entra por aqui também coletivo, né? Existe um elemento chamado de separador trifásico. Existe um elemento chamado de defletor de gás. E aqui existe a saída do efluente. Então, o esgoto entra por aqui, ele vai entrar em contato com uma manta de lodo ou uma manta de constituição microbiana, certo? Esses micro-organismos, eles vão estar crescendo de maneira suspensa. Então, aqui no sistema anaeróbio, eu não tenho meio suporte, eu tenho um crescimento que a gente chama de crescimento em suspensão. Eles vão estar aqui formando flocos, grânulos microbianos, e obviamente que o esgoto que vai entrar em contato com esse manto de lodo, ele vai ser uma parte dele degradada, né? Material particulado é filtrado pela manta de lodo, vamos chamar assim, inicialmente, e depois vai haver o processo de transformação, do mesmo jeito que eu falei, para um sólido em suspensão num digestor, num tanque séptico, né, por exemplo, vai acontecer aqui num reator UASB. E o material que está já dissolvido vai entrar em contato com esses micro-organismos. Então, aqui, por exemplo, um floco, né, um grânulo anaeróbio, ele é constituído aqui, por exemplo, de um aglomerado microbiano e que tem aqui a participação de micro-organismos filamentosos, formadores de flocos, aqui também formadores de flocos, né, micro-organismos mais esféricos, curvados, enfim, que vão formar uma estrutura microbiana. Observem que é na ausência de um meio suporte, e do mesmo jeito aqui o esgoto vai entrar em contato, ó, com essa estrutura microbiana e vai ser transformado, né, em quê? Em biogás, né? Esse biogás, ele tem, como eu falei, uma solubilidade menor do que a do líquido, ele vai ser retirado aqui do líquido e vai ser coletado nesse chapéuzinho aqui, que é o separador trifásico, tá? Esse separador trifásico, ele tem esse nome por quê? Porque ele separa fases. A fase líquida, que faz com que saia daqui, a fase gasosa, né, que é coletada aqui, que sai aqui em cima, biogás,
e a fase sólida, que faz com que permaneça aqui dentro da parte inferior do reator. Então, o que acontece é que, por exemplo, esse reator WASB ele pode ser dividido também em duas grandes zonas. Essa zona aqui mais inferior, que é chamada de zona de digestão, né? É onde vai haver a transformação, a maior transformação dessa matéria orgânica presente em biogás. E essa zona aqui, ó, mais na parte superior do reator, que é chamada de zona de polimento ou zona de clarificação. É a zona que a gente trabalha com baixíssimas velocidades para que eventuais sólidos que queiram sair aqui como efluente, eles retornem para a zona de digestão. E desta forma, a gente ter aqui ao final um efluente com baixa concentração de sólidos em suspensão, que vai, obviamente, para uma etapa de pós-tratamento. Por quê? Porque em sistemas anaeróbios, como um todo, os sistemas anaeróbios eles são muito bons para remover uma parte do material em suspensão, para remover uma parte dessa matéria orgânica presente, né? Mas eles não tratam o esgoto a nível de ser lançado, por exemplo, em um corpo receptor. Em nível de ser, muitas vezes, jogado ali em um sistema de reuso. Então, eu tenho que ter necessariamente uma etapa de pós-tratamento para remover adequadamente ou remover adicionalmente alguns tipos de poluentes presentes, complementar a remoção de matéria orgânica, eventualmente fazer a remoção de nutrientes, e também eu tenho que ter um processo de desinfecção. Haja visto que os micro-organismos patogênicos presentes não são removidos aí em sistemas anaeróbios. Eu posso até vir a ter alguma remoção daqueles patogênicos maiores, né? Por exemplo, ovos de helmintos, protozoários, né? Cistos de protozoários, ou cistos, né, de Cryptosporidium, por exemplo. Então, mas não aqueles que vão estar sendo avaliados, por exemplo, na forma de indicadores de contaminação fecal, como os coliformes termotolerantes, tá certo? Então, eu tenho que ter, de fato, uma remoção complementar aqui do esgoto, certo? Então, esse reator WASB, ele é um reator que tem essas características. Em comparação, por exemplo, à lagoa anaeróbia, é um sistema muito mais compacto. E tem uma grande vantagem que o quê? Que ou a maior parte do biogás que é formado, ele é retirado aqui e ele pode ser queimado, ele pode ser lavado, né? Ou seja, eu tenho algum elemento de contenção desse biogás formado no sistema de tratamento. Muito embora eu também vou ter uma parte desse biogás que acaba saindo dissolvido com esse esgoto, né, que tá saindo do sistema de tratamento. Nem todo biogás formado se desprende, especialmente porque tem uma relação com a temperatura, tem uma relação com a pressão, né? Então, esses aspectos interferem na quantidade de biogás que é retirado aqui e na quantidade de biogás que é perdido, né, aqui junto com o efluente. Então, e obviamente que esse meu sistema, né, tem também algum biogás que acaba se perdendo, saindo, por exemplo, aqui nessa parte, né, que a gente chama de gás residual, tá? Então eu vou, em épocas oportunas, eu vou discutir um pouquinho sobre essa parte do gás residual. Então, essa digestão anaeróbica que a gente focou até então, ela ou foi grandemente para a fração líquida, né?
Agora, eu vou tecer alguns comentários sobre o emprego dessa digestão anaeróbia para a fração sólida, né? Aonde é que a gente tem, gente? Dentro da fração sólida dos resíduos, né? A utilização da digestão anaeróbia ou a presença dessa digestão anaeróbia? Vamos lá. Alguns resíduos industriais, por exemplo, o caso do extrato de malte da cervejaria, por exemplo. Certo? Alguns resíduos industriais, beleza. Mas dentro dos resíduos sólidos urbanos, onde é que a gente aplica essa digestão anaeróbia? Nos aterros. Pronto. Então, nos aterros sanitários, não é não? No aterro sanitário, por exemplo. Então, no aterro sanitário, primeira coisa que a gente pode citar, né, é que eu tenho grandemente esses aterros que eu não tenho separação. Eu tenho todos os resíduos ali que são misturados e que chegam no aterro, né, sanitário. Então, o aterro sanitário está aqui, imagina que eu tenho uma célula de um aterro sanitário, por exemplo, né? Tá aqui o caminhão chegando e despejando os resíduos aqui no aterro, e aí eles vão sendo compactados, né, aqui até atingir uma determinada altura, né? Aqui em uma célula. Aí eu abro outra célula aqui, né? E vou fazendo as diferentes compactações ali no aterro sanitário, né? Então, obviamente, que nesse aterro sanitário, eu tenho na construção do aterro sanitário, na operação dessas células, eu tenho, primeiro, tenho que ter a impermeabilização desse fundo aqui para evitar que esse chorume que é formado, ou o lixiviado, ou o percolado, né? Então, o lixiviado ou percolado é a mistura do chorume com a água de chuva. Então, esse chorume ou esse percolado, para evitar a poluição do lençol freático, a gente faz a impermeabilização aqui do fundo, que pode se dar com a utilização de uma manta asfáltica, que pode se dar com a utilização de um material argiloso, né? uma grande espessura de material argiloso que vai garantir, né, essa impermeabilização aqui do fundo. E aqui dentro dessa célula, né, a gente vai colocar as tubulações que vão coletar esse lixiviado barra percolado e vão encaminhar para uma unidade de tratamento de chorume, de lixiviado. Junto com essas tubulações, né, aqui, vão estar aqui, a gente vai ter a colocação de tubulações de drenos, né, verticais, para o quê? Para retirada do biogás. Então, aqui eu vou ter uma condição anaeróbia? Sim. Dentro de uma massa de resíduo, eu vou ter matéria orgânica em abundância, eu vou ter micro-organismos e eu vou ter ausência de oxigênio, porque tem baixíssima circulação, né, de oxigênio, e aquele oxigênio que eventualmente chegue vai ser rapidamente consumido pelos micro-organismos anaeróbios, pelos micro-organismos aeróbios presentes, ou por aqueles micro-organismos que são facultativos. Ou seja, micro-organismos que preferem realizar as suas funções metabólicas na presença de oxigênio, mas na ausência de oxigênio, eles vão degradar a matéria orgânica na rota da digestão anaeróbica. Tá? Então, esses aterros sanitários, eles têm a formação também de biogás, né? E esse biogás, ele tanto pode ser
lançado na atmosfera a partir, né, desses drenos aqui, ó, que são, muitas vezes, nos aterros sanitários, a gente queima, né, aqui o biogás que está saindo a partir desses drenos nas células, né? Ou, muitas vezes, esse biogás ele é reaproveitado, né? Por exemplo, aqui no aterro sanitário Metropolitano Oeste de Calcaia, né, que a gente chama, que é o ASMOC, o biogás ele tem o reaproveitamento energético. Foi instalado um projeto de reaproveitamento de biogás, foi formada ali uma espécie de usina de reaproveitamento chamada de GNR, que faz com que esse biogás coletado aqui no aterro sanitário do ASMOC seja encaminhado lá para a GNR, e lá na GNR o que é feito? É feito um processo de remoção de material particulado, é feito um processo de dessulfurização, em outras palavras, a remoção da concentração, né, ou de grande parte do gás sulfídrico presente. É feita também um processo de retirada de CO2, de maneira, né, a esse biogás atingir uma qualidade, né, ou ser convertido no que nós chamamos de biometano. E junto à GNR tem uma linha de gás natural, onde esse biometano é injetado. Ou seja, ele tem uma característica de lançamento compatível com esse gás natural ali que tem uma tubulação, né? E aí você tem o encaminhamento ali desse biometano para comercialização junto a indústrias, né? Ou seja, a Cegás, né, que é a companhia de gás do estado do Ceará, tem esse contrato, né, com a empresa que investiu no projeto de captura do biogás, né, do aterro sanitário e do reaproveitamento, né, da transformação dele em biometano. Então, a Cegás compra esse biometano da GNR, né, e comercializa junto a indústrias existentes ali na região, tá certo? Eventualmente, né, esse biometano, ele pode ser comercializado para fornecimento veicular, né? Então, assim, várias outras coisas a gente vai discutir em épocas oportunas, né? Mais para frente, tá bom? De todo modo, né, um aterro sanitário é talvez a unidade para a fração sólida que nós mais conhecemos, né, de participação dessa digestão anaeróbia. Uma outra possibilidade da digestão anaeróbia é a seguinte coisa: dentro dos resíduos sólidos urbanos, né, é a seguinte coisa: naqueles países ou naquelas condições em que há a separação dos resíduos sólidos em fração orgânica, né, ou material mais constituído de resto de alimento, etc., etc., e a fração mais inerte, né, constituída ali de latinhas, de garrafas PET, etc, etc, etc. Então, aqui, resto de alimento, papel, etc. Isso aqui, né? Garrafas, né? Garrafas de plástico, enfim, né? Latas de alumínio, enfim. Todo esse aqui que é mais facilmente biodegradado, né? E aquele que tem uma decomposição mais lenta. Então, esse material aqui, ó,
ele é encaminhado, essa fração orgânica, que é coletada separadamente, é encaminhado para um digestor anaeróbio. Outras aplicações desse mesmo digestor anaeróbio, né? Por exemplo, para resíduos agroindustriais. Por exemplo, para esterco suíno, esterco bovino, tá? Por exemplo, para culturas energéticas, ou seja, são culturas que são produzidas ali, que tem elas são produzidas não para a agricultura tradicional alimentar, né? Mas são culturas produzidas para serem transformadas em biocombustíveis ou, né, como biogás, tá certo? Então são culturas conhecidas como culturas energéticas. Uma outra possibilidade da utilização de um digestor anaeróbio é para digerir o lodo de um sistema aeróbio de tratamento de esgotos, por exemplo, que forma um lodo que necessite de estabilização. Então, esse digestor anaeróbio que eu estou chamando, né, aqui, ó, ele pode ser usado tanto para os resíduos sólidos urbanos, quando a gente tem um processo de separação, ele pode ser utilizado para resíduos agroindustriais, pode ser utilizado, por exemplo, para a digestão, como a Amanda falou, né, da indústria de cerveja, por exemplo, para um subproduto ali da produção de cerveja. Pode ser utilizado também junto a outro processo aeróbio de tratamento de esgoto. Por exemplo, para transformar a fração orgânica ali do lodo aeróbio, por exemplo, em biogás. Tá? Então, são vários exemplos dessa digestão anaeróbia. E aí, o que acontece é que existem várias tecnologias de conversão, né? Aí eu já estou trabalhando aqui não no reator WASB, né? Mas num digestor anaeróbio que a gente vai ver. Então tem um processo de carreamento, né? Aqui dos resíduos, né? Tem um processo de mistura desses resíduos. Essa mistura pode se dar a partir de um misturador mecânico. Pode se dar a partir também de uma recirculação do biogás formado para ajudar nessa mistura. Tá? Pode se dar pela utilização simplesmente de um manuseio do resíduo ali a partir de tratores, né? Nos chamados túneis de metanização, também tem essa possibilidade, como vamos ver na disciplina. Uma coisa mais rústica, né? Por exemplo. E eu posso, muitas vezes, trabalhar nessa digestão de um único resíduo, ou muitas vezes trabalhar na codigestão, quando eu misturo determinados resíduos para aumentar a capacidade de produção de biogás, certo? Então, aqui, aí eu tenho unidades de retirada do biogás, de reaproveitamento, né? Então, um digestor anaeróbio, ele tem esses elementos, né? Um elemento de carreamento, um elemento de mistura, a possibilidade da digestão ou da codigestão, e essa digestão anaeróbia ela pode acontecer tanto em uma condição que nós chamamos de mesofílica, ou temperaturas mais próximas do ambiente aqui que a gente vive, né? Ou muitas vezes temperaturas diferentes do ambiente, quando a gente está falando do emprego da digestão anaeróbica em países de clima frio, né? Tropical, perdão, de clima frio, temperado, né?
temperaturas, condições fora das nossas condições tropicais, né? Ou seja, vamos imaginar num país de clima frio que está negativo ou uma baixa temperatura, muitas vezes nesses digestores a temperatura se situa ali numa condição mesofílica de 30 a 37 graus, né? E essa condição diferente ali do digestor se dá pela circulação de um fluido aquecido. E esse aquecimento, muitas vezes, ele é proveniente do reaproveitamento do próprio biogás para a promoção do aquecimento desse fluido, que vai circular aqui uma espécie de camisa, de encamisamento, né? Tem todo um sistema também de isolamento térmico aqui do digestor para permitir a digestão anaeróbia em uma condição mesofílica, muito embora fora ali do digestor esteja uma baixa temperatura. Para as nossas condições do Brasil, por exemplo, raramente temos essa necessidade. Apesar de a temperatura não ser a ótima, por exemplo, 26 graus, 28 graus, 20 graus, mas ainda essa menor produtividade, ela acaba ainda garantindo uma boa digestão anaeróbia, sem a necessidade de perda de energia a partir de uma eventual circulação desse fluido aquecido para manter, né, ali dentro do digestor 30, 37 graus. E eu posso ter, né, ali a digestão anaeróbia também trabalhada em condições termofílicas. Então, ao passo que aqui eu tenho 30 a 37 graus, aqui eu estou trabalhando com temperaturas da ordem de 55 graus, 60 graus, tá? Qual é a vantagem da condição termofílica? É que, em termos cinéticos, o processo de degradação anaeróbia vai ser acelerado. Quanto maior a temperatura, maior é a taxa, né? Mais rápidas são essas reações bioquímicas de transformação dessa matéria orgânica em biogás. Por outro lado, processos termofílicos são mais caros, né, em termos de aquecimento, e processos termofílicos, em linhas gerais, são menos robustos, digamos assim, ou mais sensíveis a problemas de toxicidade, né? São muitas vezes menos robustos, né? Ou menos constantes, né? A digestão anaeróbia em comparação a condições mesofílicas, tá? Mas muitas vezes estão presentes ali nessas unidades de digestão anaeróbias aplicadas como eu falei, a fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos, aos resíduos agroindustriais, a algumas culturas energéticas, a parte de aplicação para algum subproduto gerado nas diferentes indústrias, pulpa e papel, a parte de cervejaria, a parte de produção de sucos, enfim, né? Essas várias possibilidades também de aplicação da digestão anaeróbica. Ok? Alguma dúvida até então? Professor, Amanda, termofílica ela é utilizada, então, mais quando eu tenho um resíduo que é mais difícil de ser degradado, já que tem as desvantagens de ser mais oneroso ou menos robusto? Se a gente pegar os indicadores, digamos assim, da utilização de digestão anaeróbia mesofílica e termofílica, a gente vê que elas são mais ou menos equilibradas, certo, Amanda? Inclusive para a parte de resíduos mais orgânicos, né? De resíduos sólidos urbanos. Depende muito da tecnologia que vai ser aplicada, né? Por exemplo, como a gente vai ver, existe um processo chamado de Dranco. Ele é um processo bem eficiente em termos de
de remoção, né, de eficiência de remoção, também de taxas de carregamento, né? Então, o Dranco, ele trabalha muito com a digestão anaeróbia termofílica, sabe? Ele pode também ser projetado para a parte mesofílica. Mas, assim, eu posso utilizar indiscriminadamente certamente a complexidade do resíduo é um elemento importante, aspectos de custo, etc, etc, mas também é muito característico da tecnologia que a gente está aplicando para essa digestão. Veja que eu não vou entrar grandemente em fundamentos e tal. Eu quero fazer um apanhado mais geral sobre as características desses micro-organismos, tá? A questão realmente dos fundamentos, assim, de uma maneira mais direta, nas várias etapas da digestão anaeróbica e tal. A gente vai começar a fazer isso na próxima aula. Não quero discutir nada disso nessa aula de hoje, tá bom? Ou, eventualmente, de uma coisa mais aprofundada da parte bioquímica e tal, a gente vê também na próxima aula. Beleza. Então, a primeira coisa que a gente queria comentar é o seguinte, aqui, esses micro-organismos anaeróbios envolvidos aí nessa transformação dessa matéria orgânica em biogás, eles estão presentes em dois domínios. O domínio da bactéria e o domínio chamado de arcaea, tá? Então, se a gente imaginar aquela árvore filogenética, né, ou árvore da vida microbiana, a gente tem aqui um ancestral comum, e a gente tem aqui o domínio da bactéria, né? O domínio arcaea, ou seja, vocês observem que eles comungam esse mesmo ancestral comum, né? Aqui. Só que há o domínio bactéria e o domínio arcaea. E nós temos aqui o domínio dos eucariotos, tá? Então, esses dois aqui, eles formam o que nós chamamos de procariotos. E os eucariotos, que a gente não vai, obviamente, entrar nessa disciplina de digestão anaeróbica, eles estão ali, algas, fungos, protozoários, etc, etc, estão aqui, né, nesse domínio, tá? Então, essas diferentes bactérias anaeróbias ou arcaeias, né, ou arqueias, elas dividem esse ancestral e o que a gente pode dizer é o seguinte, é que quanto mais próximo está um domínio do outro, né, mais próximas são as características gerais ali da célula, né, ou mais próximas. São ali aspectos metabólicos, de diversidade celular, né? Então, ou de característica específica em relação a um dado componente celular, como uma membrana, enfim. Então, o que a gente pode observar nesse esqueminha que eu estou colocando aqui é que essa arqueia, essas árqueas, né? Elas estão mais próximas, né? Ou os eucariotos estão mais próximos, né, das árqueas do que estão dessas bactérias, né? Quanto mais próximo, mais nessa árvore filogenética, mais próxima também são algumas dessas características, tá bom? Bom, então as bactérias e as arqueias, né, que a gente vai concentrar os esforços aqui, elas são estruturas, esses procariotos, eles são estruturas, né, que a gente tem ali uma inexistência de um núcleo definido, né? Como a gente tem, por exemplo, para os eucariotos. A gente tem uma molécula ali de DNA dispersa no citoplasma e esse citoplasma ele é
separado do meio aqui a partir de uma membrana citoplasmática. Então, esses micro-organismos, esses procariotos, eles têm uma riqueza celular muito inferior do que, por exemplo, os eucariotos, que a gente tem ali um conjunto de organelas citoplasmáticas mais evoluídos, né? São maiores. Enfim, a gente tem um conjunto de características específicas, né, desses procariotos que os diferenciam dos eucariotos, que os diferenciam dos procariotos, tá? Quando a gente compara esses dois domínios aqui, bactéria e arqueia, a arqueia, né, esse domínio de arqueia, eles são também conhecidos por serem vários tipos de micro-organismos pertencentes a esse domínio das arqueias, são capazes de sobreviver, né, em ambientes mais extremos. Ambientes de temperatura extrema, por exemplo, né? Várias arqueias são extremofílicas, tá? Ou várias arqueias são halofílicas, né? Fílicas, ou seja, são capazes de sobreviver em ambientes de elevada concentração de sal, ou em ambientes que você tem pHs muito baixos ou pHs muito elevados, tá? Então, isso acontece, essa maior capacidade que as arqueias têm muitas vezes de sobrevivência nesses ambientes se dá por uma diferença na constituição dessa membrana citoplasmática que as faz, né, mais resistente, que acaba garantindo a conservação aqui dos ácidos nucleicos, né, e, consequentemente, evitando-se o que a gente chama de desnaturação proteica, né? Ou seja, quando esses ácidos nucleicos eles são desnaturados, consequentemente, a célula perde a capacidade ali de metabolismo, tá? Então, a gente vai ver mais para frente que elementos dessa membrana citoplasmática, né, que elementos fazem com que essa membrana seja mais resistente das arqueias em relação, por exemplo, às bactérias. Tá? Essas bactérias e essas arqueias, elas dividem algumas características ali, são semelhantes em relação a algumas características. Por exemplo, o tamanho delas é muito parecido, elas podem ser encontradas em diferentes formas mais filamentosas, formas mais em pacotes, formas mais esféricas, cilíndricas, etc., né? Em termos de morfologia celular, são muito parecidas em termos de tamanho, em relação também, muitas vezes, à forma de obtenção de energia, né? Então, muitas coisas são comuns ali em relação a esses dois domínios de bactéria e de arqueia, tá bom? Não significa dizer que as arqueias não se encontrem, não sejam possíveis de se reproduzirem, ou de a gente não encontre esses micro-organismos em ambientes mais comuns, né? Como num trato intestinal, como num reator UASB, né? Tratando esgoto sanitário. Elas estão envolvidas muitas vezes na produção de gás natural, né? Então, elas também estão presentes nesses outros ambientes junto com as bactérias. Mas elas acabam sobrevivendo mais do que as bactérias nesses ambientes mais extremos. Exatamente por essas diferenças, especialmente na membrana citoplasmática. Tá bom?
Então, uma coisa que eu queria destacar é isso, aqui elas também se encontram, né, presentes nesses ambientes anaeróbios mais comuns. Então, essas bactérias, elas têm a capacidade, assim como as arqueias, elas têm a capacidade de transformar, né, ali os compostos orgânicos em subprodutos. Elas têm a capacidade de quebrar a partir de várias enzimas, né? Elas têm a capacidade de pegar ali uma molécula mais complexa, por exemplo, transformar em moléculas mais simples. E durante esse processo de transformação química dessas moléculas, essa energia química que vai ser lançada ali no meio, a célula tem uma capacidade de pegar essa energia e armazenar na forma de ATP. Então, tanto as bactérias quanto as arqueias têm essa capacidade. Contudo, o tipo de substrato que as bactérias são capazes de transformar, né, anaerobiamente, é muito maior do que aqueles substratos que as arqueias metanogênicas são capazes de transformar. As arqueias, elas são muito restritas em relação aos substratos que elas utilizam para a formação de metano, né, de biogás. Tá? Então, as bactérias, a riqueza delas, né, é muito maior em termos de substratos que elas podem catalisar. E essas bactérias aqui, ó, é nesse domínio das bactérias que muitas vezes a gente vai encontrar as bactérias redutoras de sulfato, aqueles micro-organismos anaeróbios que vão pegar essa matéria orgânica e vão formar H2S e CO2, que vão competir com esses micro-organismos metanogênicos, que querem também, muitas vezes, pegar alguns desses substratos orgânicos formados e vão transformá-los, né, em metano e CO2, e aqueles outros subprodutos que a gente discutiu também. Então, no digestor anaeróbio, a gente tem ali uma riqueza, um ecossistema, né, de micro-organismos, de bactérias hidrolíticas, acidogênicas, acetogênicas, arqueias metanogênicas, bactérias redutoras de sulfato. Se eu tenho nitrato, eu posso ter também ali naquele ecossistema bactérias desnitrificantes que vão estar ali competindo. Se eu tenho ferro, né? Eu tenho um ambiente de competição e esse ganho de competição, né, nessa competição, vai ser norteado, vai ser influenciado por um conjunto de fatores ambientais, mas também por fatores ligados à questão de ganhos de energia a partir dessas várias transformações. Então, por exemplo, se eu tenho num ambiente anaeróbio, por exemplo, se eu tenho, por exemplo, essa matéria orgânica, aqui, uma matéria orgânica qualquer, e eu tenho oxigênio, o ganho energético, a produção de energia pela degradação aeróbia dessa matéria orgânica é a maior possível. Então, se eu tenho oxigênio em um sistema anaeróbio, eventualmente ali que entre por uma fresta, que entre junto com o esgoto, que entre pela dissolução, rapidamente esse oxigênio vai ser removido, preferencialmente, diga-se de passagem, porque o ganho de energia é muito maior. Então, aqui eu vou ter, né, esse processo aeróbio, que vai ser o principal, né, é o processo pelo qual se ganha
biologicamente a maior quantidade de energia. E na vida microbiana, assim como a vida em um processo bioquímico, quanto mais energia a gente forma, a gente ganha em um determinado processo, mais espontâneo, mais fácil vai ser ele de acontecer. Se eu tenho, por exemplo, num digestor anaeróbio, né, a presença, vamos imaginar, de nitrato, eu vou ter a possibilidade de ocorrência, né? Então, qual é o processo que vocês conhecem em que a minha matéria orgânica vai ser a doadora de elétrons, né? O doador de elétrons, e o nitrato vai ser o aceptor de elétrons? É uma condição anóxica, né? E Sim, que reação é essa? É o que a gente chama de desnitrificação, não é não? isso. Então, a desnitrificação é aquele processo que acontece tanto de nitrato quanto de nitrito, né? Que pode acontecer em um digestor anaeróbio. Então, vamos imaginar que eu tenha essa matéria orgânica tem oxigênio. O oxigênio vai ganhar, né? Vai ter a preferência por esses elétrons gerados na oxidação dessa matéria orgânica. Então, o oxigênio a ocorrência da aerobiose aqui, né, vai acontecer. Tá? Se eu não tenho oxigênio, mas eu tenho nitrato ou nitrito, essa matéria orgânica vai ser preferencialmente utilizada para essa desnitrificação, via nitrito ou via nitrato. Agora, se eu tiver a presença de sulfato, também como aceptor de elétrons, essa matéria orgânica vai ser grandemente utilizada para a redução de sulfato. Quem faz isso é o que eu venho chamando de bactérias redutoras de sulfato, as BRS, bactérias redutoras de sulfato. Ah, André, se eu tiver nitrato ou nitrito, as BRS vão ser e sulfato. Quem é que vai ganhar essa competição? Primeiro essas aqui, ó. No momento em que o meu nitrito e o meu nitrato eles são removidos, né, a partir da desnitrificação, o excedente dessa matéria orgânica vai ser transformada, né, pela redução de sulfato, a partir da redução de sulfato. E quando eu não tenho esse pessoal aqui todinho, ó, é que ele vai, ó, ser utilizado pelo CO2, né, ou pelo bicarbonato, né, aqui, para a formação de metano, né? Metano e CO2. Tá? Então, assim, André, num digestor anaeróbio, por exemplo, tratando, né, ou num reator WASB que você falou, isso acontece daqui para cima, né? Eu digo que esse aqui sim, esse aqui pouco provável. Por quê que eu estou falando isso? Pela seguinte coisa, olha. Lembremos que esse esgoto, o esgoto, né? Eu falei que o esgoto tem matéria orgânica, que eu vou avaliar essa matéria orgânica em termos de demanda bioquímica de oxigênio, DBO, ou de demanda química de oxigênio, DQO. Os nutrientes, o nitrogênio, ele vai estar principalmente na forma de nitrogênio orgânico e na forma de nitrogênio amoniacal. Esse nitrogênio amoniacal, ele acaba sendo produzido na rede coletora de esgoto a partir da transformação desse nitrogênio orgânico em amônia, né?
que é o que nós chamamos do processo de amonificação. Por que que eu não transformo, ou por que que eu não formo nitrito e nitrato? Porque para isso eu precisava ter oxigênio. E eu não tenho no meu sistema anaeróbio. Então, se eu tiver a presença de nitrito e nitrato, foi que eventualmente foram formadas pequenas concentrações ao longo ali da rede coletora de esgoto, né? E que rapidamente vão ser removidas dentro do digestor anaeróbio, pela desnitrificação heterotrófica que eu falei para vocês, né? Ou via nitrito ou via nitrato. Então, o meu sistema anaeróbio ele é incapaz de formar, né, grandes quantidades de nitrito e de nitrato, como eu posso vir a formar em um processo aeróbio. E essa transformação acontece de maneira facilitada. Então, eu preciso de um processo oxidativo para formar nitrito e nitrato a partir desse nitrogênio amoniacal formado. Ou nitrogênio amoniacal presente. Se eu tiver um esgoto industrial que no processo eu use um produto químico que tenha na constituição nitrito e nitrato, aí é outra coisa que a gente está falando. Mas não é o comum. Certo? Então, grandemente, eu vou ter uma remoção pequena, aeróbia, né? Ali, por traços de oxigênio que estejam presentes no digestor anaeróbio. Raramente eu vou ter nitrito e nitrato, se eu tiver, são pequenas concentrações que eu vou remover rapidamente via desnitrificação heterotrófica. E eu vou ter sulfato ali também presente nesse esgoto, né? Sulfato presente nesse esgoto. Esse sulfato, ele vai estar presente porque na própria água que a gente usa na nossa casa tem sulfato, baixas concentrações de sulfato, né? Se a gente pega uma água de um rio, uma água faz um processo de dessalinização, a gente tem sulfato, né? Mais do que temos, por exemplo, no rio ou no lago. E muitas vezes, esse sulfato que já existe na água bruta, a gente ainda aumenta a concentração dele na estação de tratamento de água. Por quê? Na ETA, porque em muitas situações eu uso como produto químico sulfato de alumínio ou sulfato ferroso. Então, como esse alumínio aqui vai ser o que vai ser hidrolisado, né, e vai neutralizar as cargas dos colóides, né, esse sulfato vai ficar, muitas vezes, na água que a gente está bebendo. Inclusive, a portaria que trata, né, da questão da potabilidade limita ali a concentração de sulfato. Haja visto que elevadas concentrações de sulfato têm efeito laxativo, né? Então, há um valor limite para o sulfato que é distribuído aí para a população. A gente usa essa água, né? E o sulfato vai estar lá no nosso esgoto. O sulfato ele pode vir a estar presente muitas vezes no sabão, e vários compostos de enxofre também vão estar presentes, como eu falei, ou em alguns desses elementos, produtos químicos utilizados dentro da nossa residência, ou esse enxofre vai estar presente no material particulado, né, que a gente vai encaminhar, né, vai estar presente no material fecal, e esse enxofre também vai estar presente na urina, né, ali que a gente vai contribuir para esse esgoto, tá? Então a gente tem o sulfato inevitavelmente presente no nosso esgoto. E ele vai ser transformado, né, bioquimicamente a partir da redução de sulfato, a partir da presença das bactérias
redutoras de sulfato. Ok? E, obviamente, no momento em que, e nesse ambiente de competição que existe, né, em várias situações, as metanogênicas, elas acabam ganhando a competição, né? Assim, apesar de bioquimicamente elas serem, né, em termos de energia, se formar menos energia, né, mas é muito próximo ali o valor, em termos, né, da torre de elétrons, que é esse gráfico, essa figura que a gente consegue visualizar essas semi-reações, né, de oxidação e de redução. Então, mais para frente eu vou apresentar para os senhores, né, essa torre, tá? Mas por enquanto eu posso dizer que o sulfato, né, as bactérias redutoras de sulfato têm uma vantagem, mas em algumas situações essa competição ela é bem acirrada, tá certo? Entre esses micro-organismos metanogênicos e esses micro-organismos redutores de sulfato. Tá bom? Portanto, a gente é importante de frisar, né, que um ambiente, esse microbioma anaeróbio, ele é um microbioma bem complexo, né, para a gente, de fato, entendê-lo adequadamente. Certo? Um outro aspecto, né, que eu queria mostrar para vocês é a seguinte coisa. Esses reatores anaeróbios, né, como eu falei, eles são bons para remover matéria orgânica, ali, para esgoto sanitário, cerca de 70% dessa matéria orgânica, 60%, 70% pode ser removida anaerobiamente. Eles não conseguem remover nitrogênio, são bons também para remover solos em suspensão. Também. Boas eficiências ali de 80%, muitas vezes 90% de remoção. Tá? E eles não conseguem remover nitrogênio, eles conseguem só transformar nitrogênio, ou seja, o nitrogênio orgânico vai ser transformado em nitrogênio amoniacal. E acabou, por aí. Não há um processo de transformação desse nitrogênio, tá? Normalmente, se a gente está falando em um processo anamox, uma parte pode ser, tá? Mas eu não vou entrar nessa conversa agora. Ele é incapaz de remover fósforo também. Por quê? Porque para remoção de fósforo, normalmente a gente tem um processo anaeróbio seguido de um processo aeróbio. E eu não consigo, né? Obviamente, em um digestor anaeróbio, ter a presença de organismos acumuladores de fósforo. Que eu posso ter, né? Num digestor anaeróbio, é a hidrólise desse fósforo que vai estar na forma orgânica ou na forma mais complexa. A partir da hidrólise, eu formar ali um fósforo na forma mais de ortofosfato, né? Ou seja, o fósforo que vai estar na forma orgânica ou na forma inorgânica, na forma de poli ou pirofosfato, ele vai ser transformado ali, muitas vezes, hidrolisado, transformado numa forma, né, assimilável ali pelos micro-organismos. Mas vejam que somente uma pequena parte desses nutrientes, nitrogênio e fósforo e alguns outros micronutrientes, macro e micronutrientes, vão ser assimilados ali pelos micro-organismos. Por quê? Porque lembremos, né, que essa remoção de nutrientes, etc., ela pode se dar por duas formas. Uma remoção a partir do metabolismo, que nós chamamos assimilativo, e uma remoção que nós chamamos de metabolismo dissimilativo. O metabolismo assimilativo
é aquele metabolismo que os micro-organismos, para crescer, né? Ou seja, uma célula, ela tem um peso, ela tem uma constituição, né? E nas células, ela pode ser, né, expressa em uma relação de carbono, de nitrogênio, de fósforo, de enxofre, né? Ou seja, os micro-organismos, na constituição celular, contém, né, nitrogênio e fósforo. Então, eles precisam ali na síntese de macromoléculas, eles precisam de nitrogênio e de fósforo. E eles vão ser removidos ali do esgoto. Mas é uma pequena fração só, né, que vai ser removida. A maior fração que ela tem que ser removida pelo metabolismo dissimilativo, que acaba não acontecendo ali no meu digestor, no meu sistema de tratamento anaeróbio. Tá bom? Então, eu não vou ter grandes remoções de nitrogênio e de fósforo, mas muitas vezes somente transformações ali a partir da hidrólise ou a partir, né, no caso do nitrogênio, a partir da amonificação, que nada mais é do que um processo de hidrólise também ali do nitrogênio na forma mais complexa. Ok? E eu tenho também no meu sistema anaeróbio uma baixa, como eu falei, uma baixa capacidade de remoção de patógenos. Também uma baixa capacidade. Então, portanto, esse pessoal aqui que ele não remove tem que ser removido, né, em uma etapa, como eu falei, de pós-tratamento, tá? Se a gente pegar, né, o meu digestor aeróbio, né, que eu falei anteriormente, né? Imagina que está aqui com resíduo sendo digerido, né? Então, o biogás vai ser produzido aqui, né? Vai sair. Nem todo resíduo vai ser passível, né, de ser digerido. E eu tenho ali um resíduo, né? O resíduo que é retirado ali desse meu digestor anaeróbio, ele é o que nós chamamos de digastato. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, né? Digastato, ou do inglês digestate, né? Então, digastato é o termo em português. Então, o digastato, ele tem uma constituição ali meio semissólida, né? E tem um líquido que eu posso extrair desse digastato. Esse líquido ele é riquíssimo em nitrogênio amoniacal, em fósforo e tal, e é utilizado muitas vezes, reutilizado, né? Ali, por exemplo, para fertirrigação, né? Então, ele é utilizado como um nutriente ali para o cultivo de algumas culturas, tá? Então, isso é o que a gente chama de digastato. Então, não confundamos que digastato é somente essa fração líquida, né? Tem uma fração líquida do digastato, mas eu tenho também todos esses outros, essas outras frações mais sólidas, semissólidas, que são retiradas, né, aqui do meu digestor anaeróbio, certo? E em muitas situações, eu tenho nessa retirada daqui, ó, como esse resíduo, né? Vamos imaginar que ele seja rico em termos de micro-organismos anaeróbios. Muitas vezes a gente faz uma mistura de parte desse líquido aqui, desse digestato aqui, certo? Com o novo resíduo que está sendo alimentado ali, né? Que está alimentando o meu digestor anaeróbio, para que a cinética ali da degradação ela seja facilitada, ela seja acelerada. Da mesma forma, quando eu tenho muitas vezes um aterro sanitário, em muitas situações é feita a recirculação ali do meu chorume, do meu lixiviado,
que chega na estação de tratamento, uma parte muitas vezes é recirculada ali para a massa de resíduo sólido, de maneira a acelerar, né, a degradação anaeróbia ali no meu aterro sanitário. Certo? Então, a gente utiliza muitas vezes desses artifícios para uma melhor digestão anaeróbia de um dado resíduo. Obviamente que em muitas situações, gente, como a gente vai discutir, é feito um pré-tratamento desse resíduo, né, antes propriamente da digestão anaeróbia. Muitas vezes é feito um pré-tratamento a partir de uma simples moagem do resíduo, né, de maneira a diminuir ali o grau de cristalinidade do resíduo, certo? De maneira meio que facilitar a degradação ali, por exemplo, da lignina presente, certo? Muitas vezes a gente tem a necessidade, além desse pré-tratamento mais físico, né? A gente tem a necessidade de um pré-tratamento termoquímico, físico, seguido de um pré-tratamento termoquímico. Muitas vezes, um dado resíduo ele sofre um processo de aquecimento, e muitas vezes esse aquecimento acontece em elevadas pressões para exatamente abrir a estrutura ali do resíduo para facilitar essa degradação anaeróbia, né, ali do resíduo, tá? E aí, muitas vezes, você tem a combinação de processos, né, químicos, físicos, biológicos, enzimáticos, né, tudo com vistas a aumentar, maximizar a produção de biogás, tá bom? Eu queria perguntar se vocês têm alguma dúvida até agora. Não, professor. Ok, Tranquilo. beleza. Então, esse tratamento, né, anaeróbio, essa riqueza microbiana, né, como eu falei, ela pode ser avaliada a partir, por exemplo, de uma análise microscópica, né, avaliando ali a presença, vamos imaginar, das diferentes morfologias do microbioma, do ecossistema anaeróbio, e ela também pode ser avaliada a partir de ferramentas, né, da microbiologia molecular, que a gente vê exatamente as condições que um determinado processo de digestão anaeróbia tem facilitado ali o crescimento de um determinado conjunto de espécies, né, ou de organismos, de micro-organismos anaeróbios que sejam interessantes para um dado processo biotecnológico, tá? Então, a última coisa que eu queria discutir rapidamente nessa aula de hoje é que, muitas vezes, né, nesse ecossistema anaeróbio, a gente tem ali um conjunto de etapas, as quais eu vou começar a discuti-las mais em detalhes, né, a partir da próxima aula. Então, eu tenho ali algumas etapas chamadas de hidrólise, né, de acidogênese, de acetogênese e de metanogênese, ou mais sulfetogênese, né, aqui acontecendo. Como a gente vai ver, por razões termodinâmicas, essa transformação de alguns ácidos aqui, como propiônico, como butírico, etc., ela tem um ΔG positivo, né? Ou seja, é um processo não espontâneo. Então, para que isso acabe acontecendo, é muito importante, né? E tenha felizmente existe nesse ecossistema anaeróbio, existe a presença de relações que nós chamamos de relações sintróficas.
Então, essas relações sintróficas, elas são relações, né, que podem acontecer, por exemplo, entre um micro-organismo acidogênico aqui, né? Por exemplo, uma bactéria que oxidadora de propionato. Ou seja, é uma bactéria que vai pegar o propionato e vai produzir, por exemplo, hidrogênio CO2 ou acetato. Junto com um outro micro-organismo que vai pegar esse acetato e vai transformar em metano ou vai transformar em sulfeto, né? Em gás sulfídrico, H2S. Então, eu posso ter uma relação sintrófica. Então, a sintrofia é uma espécie de simbiose. São micro-organismos que são metabolicamente distintos, ou seja, eles não estão competindo por substrato. Eles trabalham ali harmonicamente para ambos ganharem nesse casamento, tá? Então, é um casamento de sucesso que a gente tem entre esses micro-organismos que estabelecem essas relações sintróficas. Então, eu posso ter uma bactéria que quer oxidar o propionato, que ela trabalha conjuntamente com uma arqueia metanogênica, acetoclástica, por exemplo. Eu posso ter essa mesma bactéria oxidadora de propionato que prefere trabalhar em sintrofia com um micro-organismo, arqueia hidrogenotrófica. Ou eu posso ter uma mesma bactéria oxidadora de propionato que também, ou algumas espécies que estão aqui, outras estão aqui, que preferem estabelecer uma relação de sintrofia com uma bactéria redutora de sulfato. E eu posso ter vários outros tipos de relações sintróficas que acabam por acontecer num digestor anaeróbio, né? Com bactérias que querem oxidar butirato, com bactérias, né, que querem oxidar muitas vezes um composto fenólico, né? Então, eu tenho várias relações sintróficas importantes acontecendo dentro desse reator anaeróbio, tá? E elas são extremamente importantes. Por quê? Porque se elas não acontecessem, como o meu valor de ΔG é positivo, o que aconteceria era o quê? Era o acúmulo de propionato, o acúmulo de butirato, né? Ali no meu reator anaeróbio, e isso muitas vezes, né, é indesejável.